Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Francis Valade. Hoje estou aqui mais solto e feliz pela vitória do Donald Trump. Estou gravando esse vídeo pela segunda vez, que eu tive um problema aqui com a configuração do meu equipamento, do áudio. Gravei o vídeo todo, quando fui ver o áudio não veio. Então estou gravando pela segunda vez. Espero que tudo corra bem, tá bem? Vamos lá, tem muita coisa para falar. Muita notícia boa sobre a vitória cachapante do Donald Trump, né? Nós que somos conservadores de direita, conservadores, as pessoas do mundo todo estão hoje num momento feliz, né? Porque essa vitória do Donald Trump trouxe uma motivação a mais para a gente continuar lutando pelos nossos direitos, né? E para que o pessoal do socialismo e do capitalismo percam cada vez mais o protagonismo, principalmente nas Américas, né? Que eles estão investindo pesado nesse momento da nossa sociedade. Eles estão investindo pesado na atualidade para que as Américas façam parte desse bloco socialista. Então essa vitória do Donald Trump foi emocionante. Eu já devia ter feito esse vídeo antes, não fiz porque estava esperando a concretização dessa informação, né? Que ela é muito vasta, muito rica e para mim muito emocionante. Então tenho bastante coisa para falar, muita coisa que motivou esse momento, né? O Donald Trump fez uma campanha muito importante para o mundo e colheu os frutos, né? Ele e o Elon Musk, dignos dessa vitória que eles tiveram, né? Então vamos falar sobre isso. Vamos falar separei algumas coisas aqui, alguns textos e algumas postagens do X, que eu sempre faço isso. Eu gosto muito de algumas postagens e trago aqui para vocês em primeira mão. E coisas que são mais da minha vertente política, né? E espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Vamos lá, vamos a isso, né? Não se esqueçam, tem aqui no meu QR Code meus livros para vocês conhecerem minhas investimentos literários. Estão lá na Amazon, entrem lá, conheçam meus títulos e se puder me ajudar, assinem o Kindle e leiam meus livros, tá bem? Vamos lá, vamos começar aqui, então vamos mudar de cena para vocês verem essa primeira aqui, né? Essa primeira notícia aqui do Marcos Falcão. Trump sai do governo censurado com sua conta banida em 2020. 2020. Trump sai do governo censurado com sua conta banida pelo Twitter. Isso do antigo Twitter, né? Em 2024, Trump volta com vitória muito maior e com o novo dono do Twitter, X, como seu maior financiador e dos maiores aliados. Tenho pena de quem mexeu tanto com um quanto com o outro. Essa mensagem aqui do Marcos Falcão, o que é do doutor, né, Marcos Falcão? É uma mensagem direta ao Xandão, né? Que vai amargar aí umas noites sem dormir com essa vitória do Trump, sendo que ele confrontou frontalmente o nosso querido Elon Musk, né? Proibindo o X de permanecer no Brasil ativo, né? O pessoal da esquerda dizendo que o Elon Musk abaixou as calças pro Xandão, que ele se rendeu ao Xandão. A minha análise sobre isso o Elon Musk, ele não é só o homem mais rico do mundo, ele é o mais inteligente que temos na atualidade. Um dos mais, né? A inteligência, isso sim é relativo. Mas o Elon Musk, burro, ele não é. Então o que eu penso sobre isso?
o fato dele ter feito um acordo com o Xandão e voltado atrás de uma decisão dele. Ele está jogando, ele está mexendo as peças. Ele mexeu a peça principal do tabuleiro na hora certa. Ele precisava do X ativo no Brasil durante as campanhas presidenciais americanas. Fez isso, deu certo, funcionou. O Xandão voltou atrás também, liberou o X no Brasil e deu tudo certo porque o Elon Musk queria, né? Agora, com a vitória do Trump, sendo que o Elon Musk vai ser o conselheiro número 1 do Trump nessa nova empreitada, né, presidencial, o Xandão vai ter que lidar com essa situação e podem aguardar. O Musk tem cartas na manga, isso sim, não é uma bravata. Provavelmente ele vai tomar uma postura mais rígida contra o STF brasileiro, contra o Xandão, e podem aguardar que daí vai sair alguma coisa importante. E o pessoal da esquerda que tem criticado e rido da cara das pessoas de direita como eu, dizendo que o Elon Musk abaixou as calcinhas, podem se preparar. Vai vir alguma coisa grave daí. E o Xandão vai ter que chorar as mínguas, né? Vamos para a próxima notícia. Esse é só um videozinho aqui pragmático, né? Olha lá. Lula ladrão. Você tá full comigo. É uma mensaginha do Trump. É lógico que esse vídeo é uma montagem divertida, mas bem que podia ser verdade, né? Mas no fundo é uma verdade. O Lula vai cortar um grande com o Trump. Vamos à próxima notícia aqui. Ministro diz que a baixa procura pela vacinação é culpa dos negacionistas e não dos efeitos adversos e morte causadas pela vacinação. A campanha de vacinação contribui para que as pessoas percebam na prática que vacinas não salvam vidas. Talvez seja isso, ministro. Então, o Moraes está dizendo aqui, Moraes diz que crise negacionista exilou até o Zé Gotinha do país. Gente, o que está acontecendo aí nesse caso é que o Brasil está atrasado mais uma vez, né? Porque o mundo inteiro já não fala mais das vacinas contra a Covid e o Brasil ainda está nessa de impor, de multar, né? Gente, por favor, né? Já ficou mais que provado que as vacinas não salvaram vidas, né? O caso Fauci está aí para provar isso, né? O Fauci foi julgado, né? E todo mundo sabe o que está acontecendo com as vacinas. E para quem não sabe, vou até mudar de cena aqui que eu vou falar numa outra situação. Para quem não sabe, o Donald Trump, ele apoiou muito a candidatura do Bob Jr., o Bob Kennedy. E para quem não sabe, o Bob ele foi a pessoa que mais fez críticas à campanha de vacina do Covid. Ele foi taxado de louco, foi condenado, fizeram negacionismo e não sei o quê. Foi criticado muito por esses pontos, né? E ele foi a pessoa que mais lutou contra, né? O que acontece? Ele agora, né, o Bob Kennedy Jr., vai ser a pessoa que o Trump escolheu para cuidar da saúde americana. E ele vai entrar pesado contra isso, né? Então é só um alerta aí para o pessoal aí que acha que essa causa, o Xandão tem razão. Vamos ao próximo aqui, elemento, né?
Daniel Scott. Enquanto isso, na Ucrânia, soldados norte-coreanos que foram combater pró-Rússia estão usando a internet pela primeira vez, porque lá na Coreia do Norte eles não podem, né, acessar a internet. Com isso, acabaram viciados em pornografia. Doideira demais. Pois é, gente, a liberdade é uma coisa tão insana que quando a pessoa recebe a liberdade que ela nunca teve, causa isso, né? A pessoa fica tão alucinada pela liberdade que ela quer aproveitar num curto espaço de tempo tudo que ela não pôde, né? Aí vira aí essa loucura das pessoas podendo acessar pornografia e coisas que elas nunca poderiam no país delas, né? Isso aí mostra o quanto é ilusão aquilo tudo, né? E quantas pessoas querem a liberdade, né? Se é pornografia ou se não é, isso aqui só, para mim, só revela o quanto elas querem a liberdade, né? Elas querem fazer o que elas quiserem, se é pornografia, se é para ver filme, se é, né? A pornografia é só uma questão de o quanto é libertário para eles, né? Poder fazer até coisa que ninguém devia fazer, mas fazem, né? Então tá ali. Vamos para a próxima. Bolsonaro, da Terra Brasil Notícias. Bolsonaro revela que pedirá ao STF permissão para participar da posse de Trump. O que acontece aqui? Todo mundo sabe, né? Pelo menos deveria saber, né? Que o Trump pode receber o Bolsonaro lá na posse, né? Só que o passaporte do Bolsonaro está preso pelo Xandão, gente. Você tem noção disso, né? Pois é. Ele tá sem o passaporte dele, que está na mão do Xandão, do ex-presidente do Brasil. O cara prendeu o passaporte. Um ministro, que nem juiz tá com o passaporte do Xandão na mão, do Bolsonaro na mão. E isso pode dar muito ruim pro Xandão. Porque se ele negar o passaporte, o direito do Bolsonaro ir na posse do Trump, ele vai estar virando as costas pro próprio Trump. E pode dar ruim para ele também. Vamos ver a consequência disso. Eu espero muito que o Bolsonaro consiga e que ele vá a essa posse do Trump, porque essa união é muito importante para o Brasil e que 2026 vai se concretizar, se Deus quiser, né? Então vamos a isso. Aqui, essa próxima do Flávio Gordon, que eu separei, ele diz assim, meio num tom irônico: há muita polarização. Os Estados Unidos estão divididos. E uma kkk, né? Olha para essa imagem, gente. Tudo que está em vermelho aqui são votos do Donald Trump. E o que está em azul é da Kamala. Da Kamala, sei lá. Isso aqui mostra o quanto democrático foi, né, Daniela Lima? O povo americano escolheu Donald Trump. Não foi imposto. Não é ditadura. Não é uma aberração jurídica igual do Brasil, né? A população meio que acordou. A população lutou contra o sistema, contra a opressão, contra a invasão que eles estão sofrendo, né? E foi um tapa na cara dos atores e músicos que se sentem acima da média, né? Que se sentem influenciadores. Eles são influenciadores, né? Dos bestas. Mas acabou provando que as pessoas já não se comovem mais com a opinião de quem quer que seja. As pessoas têm opinião própria, né? E a prova disso é essa vermelhidão toda aqui, né? Eu fico emocionado com isso aqui, porque isso mostra que a mudança está próxima de se tornar e se concretizar no mundo, né?
essa tendência a acabar com o socialismo e o comunismo, e essa vertente aí de globalistas tentando enfiar a goela abaixo a toda a força, a todo o dinheiro possível, comprando opiniões, tá dando nisso, né? As pessoas não são idiotas. Dura por um tempo, mas acaba. E tá acabando mais rápido do que eles previam, né? Eles acharam, eles tinham certeza que a Câmara ia ser eleita, né? Deu nisso, né? Falar dos Estados Unidos, dessa eleição, vocês já viram os vídeos dos apoiadores da Câmara, os alucinados de esquerda, chorando com a derrota? Chega a dar pena, né? Você vê aqueles jovens totalmente alucinados, manipulados, chorando por uma causa que eles não fazem a menor ideia do que eles estão chorando. Chorando porque o Donald Trump ganhou. Chorando, dizendo em berros que o mundo vai acabar. Julgando os outros americanos por terem votado no Donald Trump. Tem vídeos de namorados brigando por telefone porque um é a favor da Câmara e o outro a favor do Trump. Famílias, vizinhos, né? É uma alucinação dessas pessoas idiotizadas aí que foram completamente manipuladas pela mídia americana e mundial, né? Dizendo que o Trump é nazista e que ia acabar com todo mundo, né? Queria matar e pendurar as pessoas na rua enforcadas, né? Exageros grotescos, né? Que levam essas pessoas a fazer aqueles vídeos de dar pena, né? Chorando e esperneando e contando inverdades e falando que o mundo vai acabar. Gente, o Trump já teve no governo. E o que ele fez foi só beneficiar os americanos e o mundo, porque ele sanou muitos conflitos, né? Guerras que estavam inativas, e ele vai lá e conversa e negocia. Ele sabe fazer isso. Ele é um político nato, né? Ele é uma pessoa que sabe lidar com extremistas. O exemplo está aí, né? Ele mal foi eleito e o pessoal que estava atacando Israel já recuou, né? E ele mandou uma mensaginha lá, né? Libertem os presos. Libertem, né? As pessoas que foram capturadas. Ele deixou bem claro isso. Libertem antes que eu assuma a presidência. E os caras já reagiram, já afinaram, né? Mas é porque o Trump ele tem uma forma diferente de negociar. Vocês lembram, ele já negociou com Kim Jong-un, ele já negociou com a Rússia, né? Ele já negociou com pessoas que, teoricamente, ele não teria como negociar. E ele vai lá e resolve a situação. Ele foi até a Coreia do Norte, gente. Kim Jong-un conversou com o Trump e fizeram acordos, né? Isso prova que ele é um excelente estrategista e negociador, né? Ele sabe fazer a jogada. Vocês aí dos Estados Unidos, esse pessoal que está chorando por quê? O que leva vocês a pensar que o Donald Trump é um monstro? Ele fez alguma coisa? Ou palavras machucam? Ele está lutando contra um sistema para melhorar a porra do país e vocês estão aí chorando que nem criança, que nem bebês. Sabe bebê quando tá cagado? É isso, né? Fica chorão, fica ali resmungando, ninguém entende por quê, mas está todo melado por baixo, né? É isso. As pessoas que estão chorando agora porque a Câmara perdeu, só pode ser isso, né? Pessoas que estão totalmente à mercê da mídia, totalmente mente fraca,
pessoas manipuláveis e todos jovens. Os vídeos que eu vi dessas pessoas chorando eram jovens, no máximo 27, 25 anos. Tem alguns velhos também, mas a maioria tudo jovem, tudo gente, tudo todes, né? Tudo aquele tipo de aberração que a gente vê no mundo, né? Não é só os americanos, acontece no Brasil, acontece aqui na Europa. A esquerda ela modelou um biotipo dessas pessoas, desses zumbis que existem aí, né? São essas pessoas do cabelo azul, com meninas com pelo no sovaco, piercing no nariz, são essas pessoas aí. Eles têm um biotipo, parece aquelas pessoas que não tomam banho, né? Esse cabelo esquisito, pessoas... bom, não preciso falar, vocês sabem do que eu estou dizendo, né? E é esse tipo de pessoas que estavam votando na Câmara. Assim que acabou a eleição, eu vi um vídeo das pessoas saíram dos comícios, dos comitês, onde estavam reunidos para esperar o resultado. Só tinha todos ali, só pessoas nesse nível aí, né? Aí você já vê que tem uma tendência dessas pessoas aceitarem a opinião da mídia. Quando eu converso com uma pessoa que briga pela esquerda, que briga pela ideologia de esquerda, principalmente brasileiros, eles deixam bem nítido que eles têm uma facilidade de convencimento pela mídia. Porque toda vez que você fala assim, mas você tirou essa informação de onde? As fontes das informações são sempre televisivas e mídia do sistema. Nunca é porque eu li um livro e tem informações contrárias a isso. Nunca. É sempre informações midiáticas. Que depois você vai averiguar e percebe que são informações distorcidas, feitas por opiniões de jornalistas que não deviam dar opiniões, né? São opiniões de comentaristas totalmente enviesados que fazem uma lavagem cerebral nesses jovens. E é isso que virou a mídia mundial, né? Não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, aqui na Europa ainda é pior, porque aqui em Portugal os jornalistas chegam da horrível, um bando de ignorantes tentando achar que sabem, que dão opiniões, para não dizer palavrão, né? Horríveis, são comentaristas, não são jornalistas. Fazem caretas para falar do Donald Trump. Chega a ser bizarro. Falar nisso, tem uma notícia recente aqui, o nosso presidente excelentíssimo Marcelo, ele deu uma entrevista recentemente, perguntaram para ele da opinião dele sobre, né, que nem aconteceu com o Lula, opinião entre Câmara e Trump, e o Marcelo alertou as pessoas portuguesas, né, aos portugueses, do seguinte fato. Ele disse o seguinte: as pessoas têm que ter consciência de que se um lado ganhar, vai prejudicar a economia europeia. Se o outro lado ganhar, teremos um favorecimento. Foi isso que ele disse. E que isso quer dizer? Se o Trump ganhar, a Europa vai entrar numa recessão. Porque toda a Europa fez campanha contra o Trump. Toda a Europa. O que acontece? O Trump ganhou. Então, gente, o Marcelo, apesar de ele se dizer conservador de direita, ele é centro, né? Mas o presidente de Portugal, ele fez esse alerta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a Europa fechou as portas para o Trump, igual o Brasil. E vai colher os frutos, né? Vai ter que negociar, vai ter que pedir desculpas, vão ter que fazer novos acordos, porque eles estavam achando que a Câmara ia ganhar, que o Biden ia proteger, né?
Isso aí é para Europa aprender. Cara, é engraçado, né? Sabe o que é engraçado? Que a Europa é um continente tão antigo, tão velho. Todas as guerras do mundo, todos os conflitos graves que aconteceram na nossa história, aconteceu aqui na Europa. Os caras não aprendem, cara. Não aprenderam ainda a lidar com viés político, cara. Eles não sabem lidar com a esquerda, não sabem lidar com a direita, não sabem o que é com conservadorismo. Para eles, aqui na Europa, vocês não têm noção o que é essa campanha midiática que está acontecendo no mundo. As pessoas aqui são totalmente enviesadas, cara. Já conversei com muitas pessoas aqui na Europa que são inteligentes, são pessoas, aliás, aqui eles lêem muito, né? São pessoas cultas, mas quando fala de política são completamente despreparadas. O conhecimento deles é midiático. A mídia aqui fala e eles aceitam. Tudo. Tudo. Por exemplo, um exemplo clássico disso que acontece aqui na Europa foi quando o Bolsonaro foi presidente. Eles aqui eram exatamente o espelho do que a Globo vendia. Exatamente o espelho do que a mídia brasileira vendia. Acontecia notícia no Brasil, no outro dia os caras vinham aqui falar. Era um espelho. Exatamente igual. Aí eu falava com qualquer pessoa aqui de Portugal, não, mas o Bolsonaro é um misógino, é um preconceituoso, é um canalha. Né? Só que era assim, é tudo midiático, eles não conhecem, não se aprofundam. Né? Então esse é um grande problema desde que eu comecei a falar aqui, a mídia gravíssima, né? Gravíssimo isso. Então vamos aqui para mais uma leitura aqui, para eu não começar a falar só da Europa, né? Vamos lá. Isso aqui é no Brasil também e é muito grave, gente. Olha isso aqui. Space Liberdade. Esses caras aqui da Space Liberdade trazem algumas notícias bem relevantes. Urgente. Ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, concede liberdade a traficante preso com 832 quilos de cocaína. Ele argumenta que a gravidade concreta do crime não é suficiente para manter a prisão. 832 quilos de cocaína não é o suficiente para manter o criminoso atrás das grades. 832 quilos. Olha nessa imagem lateral aqui. O policial averiguando a cocaína. Isso é um tapa na cara da sociedade mesmo. Né? 832 quilos de cocaína não é o suficiente? Que seria? Um cigarro de maconha é o suficiente? Se 832 quilos não prende a uma pessoa, podemos já dizer que o Brasil é um narco-estado. Né? É um narco-estado. Porque, gente, isso é um absurdo. Absurdo. Né? Eu tenho mais uma aqui. Mais uma notícia. Que é o seguinte. Isso aqui é interessante. Porque assim, vocês sabem que eu sou bolsonarista, eu sou de direita, gosto muito dessa vertente política. E eu acho que é a única vertente que é verdadeira. A outra só tenta engambelar e roubar, né? E distorcer. O que acontece? Tem aqui um vídeo de 2017 do próprio Bolsonaro dizendo com a boca dele, para vocês, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, que ele é centrão. Né? Eu acho assim, eu já vou dar minha opinião. Eu acho que pode ser uma estratégia do Bolsonaro, política, para 2026, porque esse vídeo veio à tona agora. Mas durante a campanha dele, nada disso foi falado. Né? A única coisa que foi falado era que ele era um cara conservador. Eu não vi ninguém falando que o Bolsonaro tinha feito essa declaração em 2017, dizendo que ele era centro.
né? Só que acontece, agora saiu esse fortalecimento do Centrão no Brasil, e o Bolsonaro, através do Kassab, né, através do Kassab e do Temer, que elegeram o Ricardo Nunes em São Paulo, através dessa campanha aí, desses Centrão, o Bolsonaro viu uma alternativa para que ele possa voltar a ser candidato em 2026. Porque, teoricamente, o Temer foi quem indicou o Alexandre de Moraes, que está fazendo a vida do Bolsonaro um inferno, né? E, teoricamente, o Bolsonaro acha que o Temer pode colocar uma coleira no Xandão, né? Então vou aqui mostrar o vídeo para vocês não verem que eu tô ficando louco, né? O próprio Bolsonaro dizendo que ele é de centro, né? Vamos lá, Bolsonaro, diga aí. O Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Eles ouviram? Eu sou do Centrão. Escutem novamente. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL. Voltar mais. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. É isso, ele está dizendo que ele é do Centrão. Ele está dizendo nesse vídeo que ele é do Centrão. Então, gente, assim, eu vou deixar que vocês avaliem isso. Eu espero que seja apenas uma estratégia do Bolsonaro, porque isso pode ser uma decepção muito grande para as pessoas que são conservadoras de direita, né? Para quem já foi considerado, todos os bolsonaristas já foram considerados de extrema direita, o próprio Bolsonaro vir e dizer que ele é de centro é no mínimo estranho. No mínimo estranho, né? Mas, perdão, tá rolando. Peraí, deixa eu tomar uma água aqui, vai. Mas tá rolando aí uma vertente de muita gente falando sobre isso, que provavelmente o vice que o Bolsonaro vai indicar para 2026 vai ser o próprio Michel Temer. Aí faz um sentido diferenciado, né? Se o Michel Temer aceitar ser o vice do Bolsonaro para 2026, uma coisa é óbvia, o Bolsonaro nunca criticou o Temer. Aliás, sempre elogiou o Temer. Eu gosto da política do Temer, eu particularmente gosto da política que ele fez assim que ele assumiu, depois da derrota, do impeachment da Dilma, né? Ele fez algumas coisas relevantes. Isso não quer dizer que eu gosto dele, tá? Mas ele é um cara que, por ser de velha guarda, né? O Temer foi um cara que ajudou a construir a nossa as leis brasileiras, né? A nossa Constituição, né? Ele foi uma das pessoas, um dos relatores, né? Então o que acontece? O Bolsonaro se juntando ao Temer, a visão que o Bolsonaro deve estar tendo é que ele tem uma chance maior de conseguir a liberação para ele ser candidato em 2026. É isso que eu penso e é isso que eu espero que seja. Mas eu posso estar enganado e pode ser que nada disso aconteça, que o Temer não aceite, né? Que o apoio dele vai ser mesmo o Tarcísio e Centrão, né? Se isso acontecer, vai ser um tapa na cara do próprio Bolsonaro, né? E porque ele se dizer de centro, depois de tudo que aconteceu com as pessoas de direita, é meio estranho, né? Então, mas como eu não quero levar isso para um extremo, né, vou deixar vocês refletirem. Deixe seus comentários aí no vídeo sobre isso, porque a minha opinião pode ser diferente da de vocês, né? Então eu gosto de saber o que vocês pensam também, né? Qual a opinião de vocês sobre isso?
o fato dessa declaração do Bolsonaro dele ser de centro. Não é estranho para vocês? Não soa um negócio... Vocês acreditam que o centrão tem a mesma ideologia que vocês de direita acreditam? Será que isso não tem uma relação com as decisões que o Bolsonaro nos decepcionou ao longo da sua jornada como presidente? Pode ter um viés, né? Ou pode não ter. Pode ser só que ele esteja jogando contra isso, né? Com isso, né? Mas é política. Política é difícil. A gente tem que interpretar, né, as coisas, né? E nem sempre a gente acerta, né? Mas eu vou ler aqui para vocês um outro texto que eu fiz, que era para ter sido lido no vídeo anterior, mas eu não consegui ler porque não ia ficar um vídeo extremamente longo, porque eu falo demais, né? Mas eu vou ler aqui para vocês e eu espero que isso traga alguma explanação para vocês sobre o tema, tá? Nesse texto, eu falo sobre o Gilmar Mendes, que é uma outra ponta do que acontece no STF, né? Dos nossos iluministros sinistros, né? Que tem um viés político declarado, estampado na cara das pessoas. Então eu vou ler aqui esse texto que eu escrevi falando sobre isso e espero que vocês consigam perceber o que eu quis dizer e da importância disso, tá, para todo brasileiro. Então vamos lá. Gilmar Mendes não para. A recente entrevista do ministro Gilmar Mendes ao UOL, na qual ele declara que a Operação Lava Jato foi pai e mãe do bolsonarismo, e que teria agido com intenções políticas, é um fato gravíssimo e inaceitável para qualquer democracia. Essas declarações expõem uma postura parcial e politizada por parte de um membro da Suprema Corte, que em vez de agir como guardião da Constituição, torna-se inclinado a deslegitimar uma das maiores operações anticorrupção da história do Brasil. Mais preocupante ainda é o fato de que, segundo os relatos, existem fotos, tá? O gabinete de Gilmar Mendes possui charges que ridicularizam figuras centrais da Lava Jato, como o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol, evidenciando um viés que vai além das palavras e se traduz em desprezo visual e simbólico. Gente, isso aqui existem fotos, imagens disso, tá? No gabinete do ministro Gilmar Mendes, como aqui na minha parede, que são quadros meus, tá? Essas garranchas aqui são meus. Só que no gabinete do Gilmar Mendes existem na parede um monte de charges, né, que são aqueles desenhos cômicos do ex-juiz Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Eles, na charge que eu vi, eles estavam como se fossem raposas, com a cabeça, duas raposas conversando, um com a cabeça do Sérgio Moro e a outra com a cabeça do Deltan Dallagnol. Gente, isso é na parede do ministro do Supremo. Uma charge tirando sarro das pessoas que encabeçaram a Lava Jato no Brasil anticorrupção. Vocês não acham isso extremamente grave? Bizarro? Vamos lá. O papel constitucional do STF é a violação da imparcialidade. A Constituição Federal de 1988 define o Supremo Tribunal Federal como guardião da Carta Magna, artigo 102, cuja a função primordial é garantir
a interpretação e aplicação imparcial das leis. Os ministros do STF devem manter-se acima das disputas políticas e partidárias, atuando com neutralidade para assegurar o cumprimento da lei para todos. Quando Gilmar Mendes não apenas critica, mas publicamente ridiculariza a Lava Jato e seus membros, ele compromete essa neutralidade, revelando uma postura claramente enviesada. A presença de charges depreciativas em seu gabinete contra figuras que desempenham papéis fundamentais na Lava Jato é simbólica e muito preocupante. Tal comportamento não é apenas uma quebra de decoro. Quebra de decoro é impeachment. Mas uma prova de parcialidade. A jurisprudência internacional sobre a conduta de juízes, lembrando que Gilmar não é um juiz, ele é um ministro, como os princípios de Bangalore sobre a conduta judicial, aponta que juízes devem evitar qualquer ato que levante dúvida sobre sua imparcialidade. Portanto, esse tipo de comportamento por parte de um ministro do STF não apenas sugere um viés pessoal, mas também desrespeita a dignidade do cargo e compromete a credibilidade da corte. Vamos embora. A imparcialidade e o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, consagrado no artigo 37 da Constituição, exige que os agentes públicos hajam sem favorecimento ou perseguições pessoais, priorizando o interesse público. A Operação Lava Jato revelou esquemas bilionários de corrupção que afetam diretamente o patrimônio e o interesse público. Em vez de respeitar e apoiar uma investigação dessa magnitude, o STF, especialmente em decisões tomadas por Gilmar Mendes, atuou para desmantelar a operação, anulando condenações e invalidando provas, liberando o Lula para ser presidente. Tirou o cara da cadeia. Bora lá. Ao adotar uma postura de oposição direta à Lava Jato e sugerir que ela tinha candidato e programa, Gilmar Mendes violou o princípio da impessoalidade e passou a atacar abertamente uma operação que, goste ou não, cumpriu seu papel legal de combater a corrupção. A interpretação de que a Lava Jato teria agido de forma política não justifica a anulação sistemática de suas decisões, principalmente quando essas condenações foram corroboradas por provas robustas e passaram pelo crivo de diversas instâncias. Vários juízes sentenciaram isso. Juízes e não ministros. Consequências para a segurança jurídica e a soberania popular. Ao invalidar processos e liberar figuras de poder que foram condenadas por corrupção, como Lula, o STF gera uma profunda insegurança jurídica, como o José Dirceu agora, né? Que também foi liberado pelo Gilmarzão. O princípio da segurança jurídica garante que as decisões judiciais tenham estabilidade e previsibilidade. Mas o que ocorre com a atuação do STF é o contrário. As anulações que parecem atender a interesses específicos, deixando a população sem saber se outras sentenças anticorrupção também serão desmanteladas. Isso cria um cenário em que a justiça parece seletiva, protegendo os poderosos
e prejudicando o combate à corrupção. Pois é. Deixa eu tomar aqui um golinho de garganta seca. Estou cuidando de um resfriado e minha garganta está secando. Essa postura do STF é perigosa para a soberania popular. Milhões de brasileiros apoiaram a Lava Jato, justamente porque perceberam que as estruturas de poder estavam profundamente comprometidas com a corrupção. Ao desmantelar a Lava Jato e enfraquecer o movimento que surgiu a partir da sua atuação, o STF ignora a vontade popular, que exigiu mais transparência e responsabilidade de seus líderes. O desmantelamento da Lava Jato, eu vou deixar para fazer um vídeo só falando sobre isso, porque tem muita coisa para ser falada. Imparcialidade judicial, a necessidade de ações corretivas. As declarações de Gilmar Mendes somadas aos símbolos de desprezo em seu gabinete indicam um nível de viés e parcialidade que seria motivo suficiente para afastamento em diversas jurisdições ao redor do mundo. No Brasil, o afastamento de ministros do STF pode ocorrer por meio de impeachment. Já. Uma medida extrema, mas necessária em situações onde a integridade do judiciário está comprometida. O Senado Federal, que tem a prerrogativa de julgar ministros por crimes de responsabilidade, artigo 52, inciso 2, poderia abrir um processo investigativo caso fossem apresentados indícios claros de que a atuação de Gilmar Mendes violou princípios constitucionais de imparcialidade e legalidade. Além disso, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, pode ser movida por partidos políticos ou a Procuradoria-Geral da República para questionar a falta de ação do STF em resguardar a imparcialidade e a legalidade. A sociedade civil também pode participar por meio de uma ação popular. Ouviram? Visando questionar atos administrativos que violam patrimônio público e a moralidade administrativa, embora essa medida não interfira diretamente nas decisões do STF, mas sirva como um reforço contra o desrespeito aos princípios constitucionais. Ok? Bora lá. Tá acabando já o texto, gente. Um alerta ao povo brasileiro. Esse aqui é um alerta que eu escrevi para as pessoas tomarem atento o que está acontecendo. O risco de um judiciário politizado, que é o exemplo dos nossos ministros do STF, todos com viés político. Esses episódios são um alerta gravíssimo para todos os brasileiros. Quando a mais alta corte do país age com um viés claro e explícito contra uma operação de combate à corrupção, ela passa a comprometer a confiança da população nas instituições. Gilmar Mendes, ao ridicularizar membros da Lava Jato e atacar publicamente a operação, transmite uma mensagem de complacência com a corrupção e mostra o nível de colução que pode... É isso? Colução, o nível de colução que pode existir entre setores do judiciário e da elite política. Esse cenário aponta para um judiciário que parece estar, ao menos em parte, comprometido com a manutenção do status quo e da impunidade de figuras poderosas. A atuação do STF não pode ser pautada por afinidades políticas ou pessoais. Não pode. Quando isso acontece, a democracia é diretamente ameaçada
Aí sim falamos de democracia ameaçada. Pois os cidadãos passam a desconfiar da capacidade das instituições em fazer justiça de forma igualitária. Cidadãos e não cidadões, que nem eu disse no vídeo passado, tá bem? Levei um puxão de orelha por causa disso. A atuação de Gilmar Mendes e o comportamento do STF em relação à Lava Jato é o movimento bolsonarista representam uma grave ruptura com os princípios constitucionais da imparcialidade, da segurança jurídica e da soberania popular. Essas ações configuram um risco direto para o Estado de Direito e para a democracia no Brasil. É urgente que o povo brasileiro exija um judiciário imparcial, que atue exclusivamente dentro dos limites constitucionais e respeite o direito de todos à justiça, sem viés político. Esse é o momento de os brasileiros refletirem e se unirem para defender suas instituições e seus direitos. Um judiciário politizado e parcial compromete não apenas o combate à corrupção, mas também o próprio futuro da democracia no Brasil. Gente, nós não podemos ter um STF parcial. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Somente no Brasil. Isso é muito grave. É muito grave. Então, é isso, gente. Eu fiz aqui o que eu pude. Eu tive que recriar esse vídeo novamente. Porque, como eu disse no começo, eu tive um problema sério com o meu áudio aqui. E espero que agora esteja normalizado. Ao que tudo indica, parece que sim. E é isso, né? Vou ficando por aqui. Mas antes, vou falar novamente. Tem aqui o QR Code dos meus livros que estão na Amazon, à venda. E são vários temas que eu tenho lá. Livros de várias categorias e temas variados. Mas com literatura, que é o meu melhor que eu pude fazer até agora com literatura, porque eu comecei a escrever muito tarde na minha vida, né? Mas é o que eu tenho para agora. São 21 livros meus que estão à venda. Eu falo todos os meus vídeos sobre a Kindle, que é uma opção que a Amazon oferece, que você faz uma assinatura mensal e recebe um tablet e você pode, através dele, ler todos os livros, todos os e-books que estão à venda na Amazon, gratuitamente. Isso é importante. Você paga uma parcela mensal pequena e tem acesso a todos os e-books da Amazon. São milhões. Enfim, era isso. Vou deixar aqui também a minha página do X, do antigo Twitter. Está aqui embaixo. Esse é meu nome lá. Me procurem. Lá tem muita coisa, muito material para vocês lerem. E muita coisa, muitos comentários sobre política, né? Se você não me conhece, ali você vai poder me conhecer um pouquinho mais. Aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, tem o meu PayPal. Eu opto pelo PayPal, eu não tenho Pix. Gente, eu vivo na Europa, tá? Então, eu vivo em Portugal. Aqui, eu já vivo aqui há quase 20 anos e o meu Pix foi desativado, minha conta bancária brasileira já não existe mais. Então, eu opto sempre pelo PayPal. Para quem não conhece o PayPal foi criado pelo nosso queridíssimo Elon Musk. E é muito simples. Você, através desse e-mail que está aí embaixo, o PayPal é o que deu origem ao Pix, na realidade. É a mesma lógica, né? Só que o PayPal ele é internacional. Você pode mandar dinheiro para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo via PayPal. É só colocar o meu e-mail lá, colocar aqueles milhões que vocês vão me mandar e divirtam-se comigo aqui, né? Vai ser bacana. Aqui em cima é meu nome, Francis Valad, do Elo, né? Qualquer dia eu vou falar aqui, fazer um vídeo exclusivo falando o que é o Elo, né? As pessoas que estão no X já sabem que o Elo é uma ideia que eu tenho de, no futuro, né, uma nova vertente política. Né? Mas isso é muito, muito assunto para trazer agora para vocês.
não é um partido político, era só uma ideologia que o maluco, né, um jovem alucinado para ajudar as pessoas, queria uma ideia nova de política, né? Mas depois apareceu o Milei com praticamente tudo que eu tinha planejado para o Elo e já fiquei muito feliz, né? E então ele trouxe essa vertente dos libertários, né? E o Elo praticamente era essa ideologia dos libertários. Só que eu não conhecia o Milei, né, quando eu pensei sobre isso. Então eu praticamente desativei o Elo, mas ele está dentro de mim ainda, né? Se alguém quiser saber mais sobre isso, é um tema interessante. Eu já escrevi muita coisa para o Elo, né? Na minha página do X tem muita coisa falando sobre o Elo, é só procurarem lá. Mas é isso. Vou ficar por aqui. Esse vídeo ficou longo de novo. Não consigo fazer um vídeo curto. Tem muito assunto. Falar mais uma vez para terminar. Fico muito feliz com a vitória do Donald Trump. Espero que a América, as 3 Américas, consigam sanar e expulsar de vez o socialismo e o capitalismo e o comunismo dos nossos países. Que eles voltem lá para onde eles surgiram, né? Voltem lá para a Rússia, voltem lá para a Europa, que abandonem de vez os países latino-americanos e americanos. Porque é uma pena, né? Porque assim, a Europa construiu isso, né? Essa ideologia sanguinária, e eles tentam implementar essa loucura em todos os países do mundo. Só que os países que são mais pobres têm uma tendência a aceitar isso com mais facilidade. Por quê? Os países onde as pessoas não têm conhecimento intelectualizadas né, que não conseguem estudar e ler, são mais manipuláveis, né? Então eles sabem disso e vão para cima. E o Brasil é uma porta, né? Vocês sabem que o nosso nível de escolaridade, o nível de intelectuais é estranho, né? No mínimo tem um viés político corrompendo a sociedade brasileira há muito tempo. Então isso impõe a sociedade num escalão muito baixo, né? Então é uma porta para eles, né? E eu fico muito feliz que o Trump tenha ganho, porque pode ser que a gente consiga expurgar essa ideologia maldita das Américas, pelo menos, né? Porque os europeus são burros, né? Porque eles podiam ter... Isso que eu não consigo entender. Porque tudo que aconteceu de guerras históricas no mundo, tudo que a gente tem de literatura recente, aconteceu na Europa. E os caras não aprendem, cara. Eles não aprenderam com isso. E continuam, que nem aqui em Portugal, continuam dando corda para esses comunistas e socialistas. Cara, aqui em Portugal, a maioria dos partidos tem a foice e o martelo como símbolo. São partidos comunistas e socialistas. É grave, né? É grave porque isso mostra que eles não têm... o povo, estou falando. Os políticos desses partidos são mesmo enviesados, eles querem destruir tudo, né? Eles querem poder. Mas eu fico muito chocado com a população reagir. Porque assim, eu fiquei muito surpreso quando cheguei aqui na Europa, que as pessoas aqui de Portugal leem muito. Todos os amigos, todas as pessoas que eu fiz, todas as pessoas que eu trabalhei aqui, gostam muito de ler. Tem livros para todos os lados e são intelectualizados nesse ponto, né? Leem muito. A leitura aqui é muito comum você entrar no metrô, no caso, né? Aqui fala metro e não metrô. No metro ou num autocarro, num ônibus, e deparar com uma pessoa, um jovem, lendo um livro. É muito comum isso aqui na Europa.
Então eu achei que essa viés política tivesse o mesmo embasamento, que eles fossem, como eu falo, tivessem cultura para expurgar essa ideologia satânica. Mas não. Eles ainda sofrem muito com isso. Eles se deixam influenciar. É muito estranho. Eles não conseguem entender a profundidade da maldade dessa ideologia. Para eles é tudo lindo, né? Eles acham bonito. Os jovens europeus, eles se deixam influenciar muito facilmente por mídias. Porque eles vivem aqui, eles não têm o medo que o jovem brasileiro tem, né? Aquele medo de sair na rua e ser assaltado, aquelas coisas. Aqui na Europa é um medo diferente, né? Então, eles não conhecem essa realidade perigosa de perto. Então, para eles, as teorias e as mídias que acontecem, elas acabam sendo verdade para eles, né? É igual a história do aquecimento global e esses absurdos que essas distorções da realidade, eles acreditam piamente nisso. Também vou fazer um vídeo falando só sobre o aquecimento global, que é um absurdo, né? E outra coisa também que é absurda, isso aí eu queria falar, vou falar agora mesmo, mas vou fazer um vídeo também falando sobre esse tema, que é importante, é a superpopulação mundial. Gente, só vou fazer aqui um alerta para vocês sobre isso, e cada um, espero que vocês tenham consciência e consigam avaliar isso com a mesma clareza que eu tenho sobre esse tema. Todo mundo aqui já viajou, já pegou um carro, já andou de ônibus ou de autocarro, como dizem aqui, já teve a oportunidade de viajar por várias partes do mundo, espero que sim, se não, mesmo na região de vocês. Tanto em Portugal, como na Europa, como no Brasil, principalmente no Brasil, e aqui na Europa também, o índice populacional, esse lance de que nós estamos à beira de uma ruptura, que 8 bilhões de pessoas no planeta é impossível, né? Que a gente não tem condições de sustentar tudo isso, tal, que o planeta não sustentaria esse número de pessoas, e aquele lance de vamos eliminar a população para que a gente consiga sanar esse problema. Gente, isso é mentira. Mentira descarada. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês por que as pessoas comuns têm essa sensação, e vocês vão... Eu quero que vocês deixem uns comentários aqui depois falando se eu estou delirando, tá? Se você sai de um centro, numa cidade, a maioria dos seres humanos hoje, no planeta inteiro, vivem em sociedades, em aglomerados, em cidades, né? Isso, quando você sai na rua de uma cidade e vê aquele trânsito caótico, aquelas pessoas morando em apartamentos minúsculos, e o que a gente tem hoje em dia é assim no mundo todo, né? Essa loucura que é viver numa cidade, numa metrópole. Gente, mas aquilo que vocês sentem, essa sensação de que tem muita gente, ela só acontece dentro da cidade. Se você pega um ônibus ou um carro e sai da porra da cidade, o que vocês veem? O que tem além da margem dos muros da cidade? Já pensaram nisso? Onde que está o excesso de pessoas? Onde está o excesso de população no mundo? Você sai de uma cidade, para chegar até a próxima cidade, você anda muitos quilômetros de mato e plantações e que não acabam mais, né? Aqui, por exemplo, em Portugal, que é um paizinho pequenininho, pequeno, nós somos aqui em Portugal, não chega a 11 milhões de pessoas. Quando eu saio daqui de Lisboa,
que é uma cidade grande, né? Era mais ou menos o tamanho de Campinas, mais ou menos, né? É a maior cidade que tem em Lisboa, em Portugal. Quando você sai daqui e vai para qualquer outra cidade próxima aqui, tirando, aqui também acontece como São Paulo, né? Tem as cidades satélites aqui também, que são as cidades muito coladas com Portugal, com Lisboa. Mas quando você sai um pouquinho, tudo aqui é muito pequeno, as cidades são muito pequenas, parecem bairros das cidades brasileiras. Quando você sai desse centro de Lisboa, da grande Lisboa, você começa a deparar com mato. Mato na beira da estrada que não acaba mais. Vegetação, plantas e, né? Sabe, tudo isso tem dono, tá, gente? Não é abandonado, não é assim. Mas é muita terra. Tudo terra sem pessoas. São milhares de quilômetros que você anda e tudo abandonado, tudo deserto, sem pessoas. Às vezes você vê uma casinha lá no fundo, às vezes uma vilazinha com 3, 4 casas. E eu lembro muito disso quando eu estava no Brasil. Quando eu estava no Brasil, eu viajava muito para Minas. Gente, Minas é um estado gigante, vocês sabem, né? Você anda e não vê nada. É só plantação, mato e selva e... Vocês sabem do que eu estou falando, né? O Brasil todo é assim. Então, isso é só um alerta, gente, para vocês pensarem um pouco que tudo isso é um viés político, que é para convencer as pessoas de que você está vivendo num caos que é irreal. A realidade é que o nosso planeta, ele, com as pessoas deixando de procriar, daqui a um tempo as pessoas não vão ter dinheiro para a própria aposentadoria. Porque no mundo de hoje precisamos de 3 pessoas para bancar um aposentado. 3 pessoas trabalhando para bancar um único aposentado. Se a gente não procria, que é outro viés que essa política de esquerda tem implementado na mente dos jovens, não pode ter filho. Filho é coisa de gente louca, né? Reprodução, imagina, temos que ser todos homossexuais e bissexuais e esse negócio de ter filho é coisa de gente estúpida, né? É isso que eles querem que vocês pensem, né? O que cada um faz dentro dos quartos e na sua intimidade não me interessa, mas me interessa quando isso determina o que a sociedade vai, para onde a sociedade vai caminhar, né? E são implementações de ideologias catastróficas para nós, né? O Elon Musk falou também sobre isso. Ele luta para que as pessoas voltem a procriar, a ter filhos, porque nós vivemos uma mentira. E se não voltarmos a procriar como o normal, nós seremos extintos. Ou então, como está acontecendo aqui na Europa, só quem vive aqui percebe isso, enquanto um europeu tem um filho no máximo, e já é um caos para a vida deles, não sabem lidar com filhos e é horrível. Chegam aqui os turistas, ou as pessoas os migrantes, né, os imigrantes que vêm para cá, para a Europa, como os indianos, os paquistaneses, os ciganos e brasileiros e vêm para cá. E tem uma média de 3, 4 filhos cada um, às vezes mais, tá? O que acontece? Esses bebês, eles estão nascendo aqui na Europa. Já são europeus. Essas pessoas vão crescer aqui, se tornarão cidadãos europeus no futuro, procriarão aqui novamente, e os verdadeiros europeus sucumbirão, desaparecerão. É isso. A intenção deles é essa.
Tá? Então, fiquem antenados, fiquem atentos e leiam mais sobre isso. Espero que essa mensagem tenha sido bem clara. Agora eu fui de verdade. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E obrigado pela presença e por ficar até o final. E por ouvir essa voz aqui que vos fala. Tá bem? Fiquem com Deus. Até mais. Fui. Tchau.